Olá, Sam. Venho contar a história que se passou no interior do nosso Ceará, mais especificamente em Boa Viagem, cidade do Sertão Central. Tenho uma prima que na época do relato, ela era casada e era mãe de uma criança de 7 meses. Bom, minha prima sempre saía de casa por volta das 5 da manhã para poder ir ao trabalho. Sempre que ela ia saindo, o marido dela escutava uma criança chorando no quintal da casa. Porém, ao abrir a porta que dava acesso ao quintal, ele não via nada, e aquele choro parava. Então um dia seguia. Certo dia, o tio da filha da minha prima foi buscá-la para um passeio. Quando ele chegou na casa, assim que abriu a porta, viu uma criança de mais ou menos 7 anos, correndo dentro da casa para lá e para cá. Ele, de imediato, pegou a sobrinha no colo e se mandou dali, e não falou nada para minha prima, com medo de assustá-la. Mas só agora que vem o mais horripilante. A minha prima disse que em uma certa tarde de domingo chegou em casa, e seu marido e a bebê tinham saído. Minha prima disse que, cansada de um dia de trabalho exaustivo, se deitou de bruços na cama para ler a Bíblia Sagrada. Porém, ela relata que ao começar a ler, sentiu no pé da orelha um forte sopro. Ela olhou para todos os lados e não viu ninguém. Então ela pensou que era seu marido com brincadeiras e deu de ombros e voltou a ler. Quando estava tentando ler novamente, ouviu mais uma vez o sopro no seu ouvido. E assim ela falou a frase: "O sangue de Jesus tem poder." Ao falar isso, ela diz que o sopro no ouvido foi ainda mais forte e que até mudou a página da Bíblia que ela estava tentando ler. De imediato, correu para fora da casa e ficou esperando seu marido chegar. Quando ele chegou, não ficou nada surpreso, já que para ele era comum presenciar fatos estranhos na casa. Minha prima, após isso, não conseguiu mais entrar na casa. Até para fazer a mudança, o marido dela fez sozinho. Após passar por isso, minha prima foi pesquisar o passado da casa. Tão grande foi a surpresa ao descobrir que o ex-morador da casa era um pai de santo. E onde o marido dela ouvia a criança chorar, ou seja, no quintal, era onde o pai de santo fazia seus trabalhos. Olá pessoal, sou Denilton, moro em Fortaleza, que fica no Ceará. O meu relato é bem cabuloso. Eu tenho 27 anos e de 2009 a 2012 trabalhei numa empresa multinacional aqui em Fortaleza. É uma grande empresa de telecomunicações e lá existiam vários relatos sobre uma loira que rodava os corredores e principalmente o térreo, as escadas e os banheiros. Certo dia, por volta das 6 da manhã, uma amiga minha foi ao banheiro, e tão grande foi o susto quando ela viu pelo espelho uma moça loira, toda de branco, e com muito sangue no rosto e nos cabelos. Ela estava pedindo ajuda, e também o seu noivo de volta. Segundo o que contam as pessoas mais antigas da empresa, era que essa loira era noiva de um menino de um outro setor, diferente do dela, mas que numa segunda-feira pela manhã, ele disse que queria conversar com ela, e por volta das 9 horas da manhã, ele disse que não dava mais certo o noivado. A loira, muito apaixonada, não aceitou o fim e pulou do 5º andar da empresa. E desde então, conta-se que é comum vê-la pelos corredores, pedindo seu noivo de volta e dizendo que ainda o ama. Certa vez também, uma supervisora da empresa teve que trabalhar no horário de madrugada, e por volta das 2 da manhã, uma moça branca de cabelos cor-de-mel e um perfume de lavanda floral foi até a mesa da supervisora para falar que não estava conseguindo abrir o seu sistema para poder atender seus clientes. A supervisora de imediato fez contato com a área técnica da empresa e passou a matrícula da moça que até então não estava conseguindo trabalhar. Quando o moço da informática avisou para a supervisora
que essa moça não fazia parte do time de funcionários, a supervisora logo se espantou, e ao olhar em volta para localizar a menina, a supervisora não avistou mais a tal funcionária. Sendo assim, a supervisora foi até o RH da empresa e teve acesso à filmagem do dia anterior. E tão grande foi a surpresa quando a supervisora viu as câmeras que ele estava falando só. Ou seja, aparecia ela gesticulando sozinha, conversando sozinha, e em momento algum localizaram sequer um vulto nessa filmagem, e sim apenas a supervisora sozinha. Segundo a supervisora, a menina tinha um cheiro de flores. Era como se alguma roseira tivesse tomado conta do local. Realmente, nessa empresa o térreo é um andar frio e um pouco misterioso, visto que como o RH fica no térreo, algumas pessoas do próprio RH relatam que quando ficavam até um pouco mais tarde, ouviam passos e computadores ligando sozinho, e misteriosamente, sempre que o elevador é acionado, ele para no térreo e abre as portas, como se alguém de fato fosse descer. Lá as pessoas evitam andar só no elevador. Eu mesmo não tinha coragem de andar sozinho no elevador, pois comigo também aconteceu algo muito estranho. Em uma certa manhã, ao voltar do lanche, fui no banheiro. As pias do banheiro possuem aquela torneira que é de sensor, ou seja, ao colocar a mão, automaticamente cai a água. Aí estava eu lavando as mãos. Foi quando duas pias após a minha, a torneira ligou e ficou derramando água sem parar. Era como se alguém estivesse usando. E detalhe, sabe aquele negócio que seca a mão com ar quente? Pois é, ele também ligou sozinho. E claro que quando vi aquilo, eu corri. O restante de tempo que permaneci na empresa, só ia no banheiro que era mais movimentado e nunca ficava sozinho no banheiro, pois sentia uma estranha sensação de estar sendo observado. Mas uma coisa eu digo, tem água ali. É uma sensação muito cabulosa. E em falar no elevador que sempre quebrava misteriosamente, e quando ele parava no térreo, ficava abrindo e fechando sem parar, e ninguém descia. Comenta-se que essa loira nunca aceitou o fim do relacionamento, e as pessoas diziam que na madrugada ouviam choros na escada, e quando iam olhar, viam apenas vultos.